Pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que nós estamos diante da maior derrota da oposição nos últimos 4 anos. Ou eu poderia dizer para você que nós estamos diante da maior derrota da oposição desde que o atual governo entrou ou começou lá no início de 2019. Vou mostrar isso tudo com detalhes para vocês, porque você precisa entender o tamanho desse pepino para a oposição. Uma grande vitória para os brasileiros de bem. Eu disse para vocês, acompanhando tudo que acontece no cenário internacional, e trago tudo para vocês lá na Gazeta do Povo, onde escrevo exclusivamente sobre geopolítica internacional, trago sempre o que está rolando lá fora e como isso pode impactar o Brasil. E eu disse para vocês que a crise lá em Kiev poderia atrapalhar muito o governo e o seu desejo de ter um segundo mandato. Mas, é claro, sempre tem uma maneira de contornar isso. Agora, a oposição estava contando com isso para atrapalhar o governo. A gente sabe que a crise sanitária, que era o carro-chefe dessa oposição, a esperança deles para desmerecer o governo, mingou ali esse desejo, porque a comissão parlamentar que eles fizeram sobre isso não deu os efeitos que eles haviam buscado. Nós estamos vendo aí um aumento do número de casos, mas não estamos vendo um aumento considerável do número de óbitos. Então, é uma situação que para eles já superaram isso. A oposição não conta mais com a crise sanitária como um problema para o atual governo atrapalhar, né, esse desejo de ter mais uma segunda rodada, aí, mais 4 anos. A não ser que a gente tenha um problema estranho com esse novo agente causador que está surgindo aí, que parece que não tem muito problema, mas eu não sei, do jeito que o mundo está, pode ser que isso vire um outro problema, mas isso é outro assunto para um outro momento. Agora, eu disse para vocês que essa questão lá em Kiev poderia atrapalhar muito, acontecendo no ano 2022, que é o ano da disputa pelo importante cargo do Executivo. Mas o governo agiu rápido, você viu que o presidente percebeu que a gente poderia ficar sem fertilizante, e ele foi rapidinho lá conversar com o Pudim, falar com o Pudim, peraí, pelo menos garanta para nós aí o fertilizante, né? Não me deixa na mão não. Resolveu. Se ele não tivesse feito isso, a situação nossa aqui estava muito complicada porque essa questão aí do fertilizante poderia atrapalhar o agronegócio. O agronegócio, além de ser o carro-chefe do nosso PIB, é também ali a fonte desse problema de inflação, combustível, comida. Poderia aumentar muito o preço da comida aqui no Brasil. Agora, o que estava acontecendo? A oposição estava muito empolgada, eles estavam muito felizes. Por quê? Porque eles sabem que o tripé daquilo que vai provavelmente garantir ou não a gente ter um segundo governo, ou um segundo mandato, é o câmbio, a gasolina e a inflação. Está tudo interligado. Se você pensa subir a gasolina, sobe a inflação, né? E o câmbio também está relacionado com isso. Sobe o câmbio, vai subir a inflação também, porque muito produto que a gente consome aqui dentro está atrelado ao dólar. O dólar subiu muito, sobe tudo. Então, primeiro, eles estavam muito confiantes que a crise sanitária na Europa ia trazer um aumento enorme dos combustíveis. E trouxe. Porque eles sabem que se o combustível aumenta, o frete aumenta. Né? Vamos supor que você vai comprar um produto qualquer aí. Esse produto sai lá da fábrica e chega até você. Para chegar até você, geralmente ele não vem de trem, ele vem de caminhão. Porque o Brasil, infelizmente, tem a sua matriz de transporte toda rodoviária, dependendo do diesel aí, dependendo da gasolina. Então, o pessoal do Quanto Pior Melhor, aqueles que ficam felizes quando tem notícia ruim e aqueles que ficam tristes quando tem notícia boa, fazendo o contrário do que Jesus ensina, né? Jesus ensina: alegrai-vos com aqueles que se alegram e chorai com os que choram. Fazendo o contrário do que Jesus ensinou, chorando quando o Brasil vai bem e ficando triste quando ficando feliz quando o Brasil vai mal, eles estavam contando com isso. Gasolina aumentando, frete aumentando, produto aumentando, inflação aumentando. Eles estavam contando. Eles estavam contando com câmbio. Todo mundo dizendo, real é uma moeda tóxica, uma moeda ruim, fuja do real. Real foi a moeda que mais se valorizou. O câmbio se regularizou. Você viu que eles estavam projetando o real a 6, 7, 8, né?
Um dólar, 6, 7, 8 reais. Hoje o dólar está quanto? Ele está abaixo de 5 já há um bom tempo. No momento que eu gravo esse vídeo, tá 4,90, né? Um dólar tá 4,90. Pessoal falando, não, é 6, 7, 8. Então o dólar caindo, já a inflação já dá uma queda. Dólar caindo, o preço dos produtos já dá uma queda. Com relação ao câmbio, eles se deram já muito mal. Sobrou o quê? Combustível e inflação, inflação, combustível. E eles estavam muito certos de que isso ia dar um grande problema. Fiz vídeo para vocês aqui recentemente falando do diesel, como o governo brasileiro tem um grande problema aí, mas parece que está resolvendo já, né? Correndo atrás do diesel lá no Oriente, fazendo importantes contatos lá no Oriente, assim como fizeram com Moscou, e o pessoal reclamando, pô, vai fazer contato com Moscou? Pô, mas é para garantir o nosso fertilizante, ok? E o que acontece? Nesse tripé aí, câmbio, gasolina, inflação, a oposição estava muito empolgada. Ó, câmbio vai ficar ruim, vai subir muito, real vai desvalorizar, isso vai fazer os preços subirem, conflito em Kiev vai fazer a gasolina subir, frete subir, inflação subir, todo mundo vai ficar triste e não vai querer uma segunda gestão desse governo. Aí que eles se deram mal, meu amigo. Porque assim, como o presidente rapidamente foi lá conversar com o Putin e garantir o fertilizante, o Ministério da Economia trabalhou aí para fechar aí uma PEC, né? Você ouviu falar nisso, né? Que tem o objetivo de baixar o preço do combustível por meio da redução intensa ou até eliminação dos tributos federais e estaduais. Vocês já imaginaram isso? Olha o tamanho da tristeza do pessoal do Quanto Pior Melhor. Olha o tamanho da derrota da oposição. O pessoal estava noticiando, sabe o quê? Ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes vai embora. Paulo Guedes está sob grande pressão. Agora, no último dia 6, o pessoal colocou ali, ministro Paulo Guedes, muita pressão. O governo está estacionado nas pesquisas e o presidente já está pensando em demitir o Guedes. Publicaram isso. 5 horas depois do pessoal publicar isso, o governo está estagnado. O presidente quer tirar o Guedes. 5 horas depois, o ministro Paulo Guedes estava ali do lado do presidente anunciando nada mais, nada menos do que uma proposta do maior corte de impostos que o planeta Terra já viu, proporcional ao PIB. Maior corte de impostos que o mundo já viu quando a gente olha em proporção ao PIB. 5 horas depois deles falarem que o presidente ia jogar o Guedes no buraco, tá? Ou seja, foi uma jogada inacreditável. A proposta diz o seguinte: se os governadores baixarem o imposto estadual dos combustíveis para 17%, o governo propõe a transferir recursos para todo o corte de imposto feito abaixo disso. Tá? Se eles reduzirem de 17 para 16, o governo segura esse 1%. Se reduzir de 17 para 10, o governo segura esses 10%. Se reduzir de 17 para 0, o governo segura esses 17%. Se zerar, o governo paga os 17%. Isso transforma a estratégia em não um subsídio, mas um verdadeiro corte de impostos. Incrível! Uma jogada de mestre aqui, tá certo? E aí o que eles disseram? O Guedes falou, esse compromisso continua até o dia 31/12 desse ano, ok? E ele falou, o nosso compromisso de responsabilidade fiscal continua, inclusive porque nós temos receitas extraordinárias que ainda não foram lançadas no orçamento. A recuperação econômica está vindo com vigor. O que o Paulo Guedes está falando? Quem apostar que o Brasil não vai respeitar o teto de gasto aí vai se dar mal. Tá? E quando o ministro Paulo Guedes diz que até dia 31/12, ele está falando o seguinte, é até o fim dessa gestão. Se a gente tiver uma segunda gestão, continua. o corte pode continuar. Ok? Por isso muita gente está dizendo que isso aí foi o checkmate da disputa desse ano. E a gente vê uma reação nas pessoas simplesmente inacreditável, ridícula até. Nós vemos as pessoas torcendo contra o Brasil e contra os brasileiros para tentar atrapalhar o governo. Porque estamos vendo até o pessoal que é liberal achando ruim esse corte desses impostos. Quando você olha no Rio de Janeiro, vamos supor aí que a gasolina está R$ 7,80.
Você tem ali 2,88, que é da Petrobras, 1,92, que é distribuição, revenda e tal, e etanol anidro. Você tem 0,69 de impostos federais, 69 centavos, e R$ 2,32 de imposto estadual. O pessoal está achando ruim tirar isso. Eles estão achando ruim. Que liberal é esse que acha ruim corte de impostos? Isso mostrou o caráter desse pessoal aí da Faria Lima, o caráter desse pessoal do sistema de comunicação. Por quê? Mostra que eles não têm apreço nenhum pelo povo. Por quê? Esse episódio aí mostrou que essa galera tem uma preferência, tem uma agenda, tá? Porque o pessoal tá achando ruim, tá pregando contra esse corte dos impostos e essa facilitação da vida do brasileiro. Entendeu? Interessante, né, que você vê esse pessoal lá que é contra, lá da Faria Lima, que é contra o atual governo, preocupado com o rompimento do teto de gastos, mas ao mesmo tempo querendo votar num cara que já disse que vai acabar com o teto de gastos. É uma contradição, assim, um negócio inacreditável. Hoje ficou claro que não importa o que aconteça de bom para o Brasil, se favorecer o governo, eles vão ser contra. É muito triste isso, mas é a realidade. Virou um negócio quase psicopático. Virou uma coisa loucura, né? Fez com que surgisse aí o liberal que gosta de imposto, né? O liberal que gosta de carga tributária, o liberal que gosta de pagar mais caro. E aí a gente lembra do livro Nosso Inimigo o Estado. Quem leu esse livro entende isso tudo que está acontecendo. Esse livro está numa promoção aí na livraria inacreditável, tá? Sem falar também no lançamento que a gente está trazendo, que é esse aqui, Metapolítica do meu xará, Transformação Global e Conflito de Potências, ok? Esses dois aqui são as minhas dicas de hoje para você. Esse aqui está com 30% de desconto e esse aqui, pessoal, está com desconto aqui inacreditável, sabe por quê? Ele está com desconto, deixa eu confirmar para vocês aqui, ele está com 52% de desconto. Esse livro aqui está saindo de R$ 54,00 por 26. Nesse livro, esse aqui, o vermelhinho, você vai ver o Albert Nock, que é o autor, dizendo o seguinte: você tem duas maneiras de gerir o Estado. Uma maneira que ele chama de governo, outra maneira que ele chama de Estado. O governo é a maneira que você tem um Estado ou uma gestão que só traz segurança e liberdade. O resto é o povo que garante. O Estado não. O Estado quer controlar tudo e quer sugar a riqueza das pessoas. É a diferença entre a via econômica e a via política. A via econômica é o quê? O homem precisa resolver os seus desejos e necessidades. E há duas maneiras, pelo menos, diferentes de você suprir os seus desejos e necessidades. A primeira maneira é você ralar, trabalhar, e com o suor do teu trabalho você usufruir do fruto dessa dedicação. Trabalhar, produzir riqueza, usufruir da riqueza. Essa é a via econômica para você suprir as suas necessidades e desejos. O outro caminho é qual? O outro caminho é você não produzir nada e ficar mordendo o que os outros estão produzindo. Através de quê? Regulação, imposto, taxa e por aí vai. Então é incrível que quando a gente entende essa ideia liberal de ter menos impostos e o Estado interferir menos, o Estado só garantir liberdade e segurança, hoje você está vendo liberal reclamando de redução de imposto. Talvez, se tudo der certo, a maior redução de impostos da história da humanidade, em proporção ao PIB, caso tudo dê certo. E eu pergunto para você, esta é ou não a maior derrota da oposição dos últimos 4 anos? Por quê? Voltando àquela ideia de que a decisão esse ano, pela disputa do executivo, será travada em cima do tripé câmbio, gasolina e inflação, isso resolve os 2 tripés que faltavam. O câmbio já está aí bem abaixo daquilo que havia sido projetado. A gasolina e a inflação, meu amigo, a gasolina descendo fortemente, a inflação desce fortemente. E aí acabou para esse pessoal do quanto pior, melhor. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho dessa vitória para o brasileiro de bem e o tamanho dessa derrota para o brasileiro do quanto pior, melhor. Você conseguiu entender o tamanho dessa vitória?
E como agora ficou claro quem joga a favor do Brasil e quem joga contra, tá tudo muito claro, né? E você, diante disso, o que você pode fazer? Compartilhar esse vídeo para o pessoal entender o que está em jogo. Ok? Fica o convite, compartilhe o vídeo. Os livros que eu indiquei aqui, Nosso Inimigo Estado, 52% de desconto. Meta Política do Stulin, meu xará, 30% de desconto de lançamento. Links aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. E eu pergunto para você, será que a gente vai conseguir tocar esse projeto para frente? Será que vai vingar? Ou será que a oposição já está montando o jeito de desmontar esse plano aí? O que você acha? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!